Amém? O culto de hoje, se você piscar, você perde ele, viu? Hoje é ligeiro o culto. Vamos para a exposição das Sagradas Escrituras. Abram sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Tem irmão que vai chegar atrasado. Já acabou o culto já, meu irmão. Aqui já estamos em outra fase já. Lembra das 10 virgens? Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Eu convido a igreja para ler comigo, todos nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Meus irmãos, sempre quando chega esse período de Natal, se faz necessário explicarmos e deixar bem claro de que o Natal não tem nenhuma correlação bíblica com Papai Noel, com árvore enfeitada, com pisca-pisca e guirlandas. Não tem nenhuma relação bíblica. Esses elementos que foram sendo incorporados à celebração do nascimento de Jesus são elementos que vieram primariamente da cultura alemã, somou-se à cultura inglesa e posterior ganhou força nos Estados Unidos da América. E tudo isso foi para dar uma caricatura a esta festa, que era uma festa de inverno, celebrada há muitos anos na Europa, que depois chegou aos Estados Unidos da América, e bem como tornou-se um elemento de comércio, tomando espaço na área do comércio. Os puritanos ingleses odiavam o Natal. Eles haviam proibido qualquer tipo de culto ou prática que fosse relacionada ao Natal na Inglaterra. E muitos puritanos que chegaram nos Estados Unidos também, eles eram veementemente contra a celebração do Natal, por causa dessa relação que existia do Natal com as celebrações pagãs do solstício de inverno, quando chegava o frio ferrenho na Europa, e então as pessoas comumente celebravam as divindades relacionadas à chegada do inverno. Na história, a primeira vez que se registra a Igreja Católica Romana celebrando o Natal, comemorando essa data, foi no ano 336 depois de Cristo. Uns 20 anos depois da oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não se tem notícia histórica de que os primeiros cristãos, ali da igreja primitiva, celebravam o Natal. Você não tem isso narrado, pelo menos nas pesquisas que eu já tenho feito, narrado que aqueles primeiros cristãos celebravam isso como nós celebramos no dia de hoje. Mas o que nós fazemos com essa data? Nós utilizamos a data do Natal para louvar a Deus pelo envio de Jesus ao mundo. Nós sabemos também que na Bíblia nós não temos
registrado de forma clara, precisa, qual foi o dia que Jesus nasceu. Nós não temos isso. Nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro. Porque esses elementos aqui, que circundam o nascimento de Jesus, remete a um calendário, provavelmente, no mês de abril, o nascimento de Jesus. Né? Até porque esse era um período de frio, final de ano é período de frio na Europa, no Oriente, né? Mas nós não temos na Bíblia uma data certa que aponta, Jesus nasceu nesse dia. No meu entendimento, isso não faz a diferença. O importante é que ele nasceu, e ele veio ao mundo. E nós utilizamos esse culto para louvar a Deus pelo envio de Jesus Cristo ao mundo. Então eu quero chamar a atenção de vocês hoje para dois focos que nós podemos extrair da história bíblica sobre a vinda de Jesus ao mundo. Ontem eu sentei com a minha mãe e comecei a contar para ela a história bíblica, né? Falei de Adão, do pecado de Adão, falei da separação que ocorreu entre Deus e o homem foi expulso do Éden. Expliquei para ela que o mesmo sentimento que Adão teve foi o sentimento que Satanás teve quando era um querubim e habitava com o Eterno nas regiões celestiais, e quando ele, convencendo a terça parte dos anjos, quis ser igual a Deus e assumir o lugar de Deus, e por causa disso ele foi expulso das regiões celestiais e lançado naquele planeta que existia, né? E naquele planeta provavelmente habitavam os dinossauros, né? E provavelmente, teoricamente, o impacto de Lúcifer na Terra extinguiu os dinossauros, não é? E então Deus decide recriar a Terra. E aí a Terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas do abismo. Não existia sol, nem lua, nem estrelas. Não existia rios, plantas. Não existiam animais selváticos, nem animais domésticos. E eu contando toda essa história para minha mãe. E então, quando Deus criou o homem, a coroa da criação, colocou ele no jardim do Éden e disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então Satanás, que já estava aqui, ele se incorpora, ele entra numa cobra, numa serpente, e a serpente conversa com Eva, e diz para Eva: Eva, Deus disse que vocês não podiam comer nenhuma fruta e nenhum tipo de fruto do jardim. Eva diz: não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós não podíamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então a serpente diz: não é assim, vocês não vão morrer, pode comer. Sabe por que Deus não deixa você comer? Porque se você comer, você vai se tornar igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. E então Eva toma do fruto, dá ao seu marido, ambos pecam, e Deus vem na viração do dia conversar com o casal, e o casal está escondido, e Deus pergunta: por que vocês estão escondidos? Quem te fez saber que vocês estavam nus? E então Deus castiga a mulher, castiga o homem e os expulsa do jardim do Éden. Da mesma forma como Lúcifer, Satanás, desejou ser igual a Deus e foi expulso da presença santa e gloriosa de Deus, o homem, desejoso de ser igual a Deus, também é expulso da presença de Deus e lançado para fora do jardim do Éden. Mas agora a ação de Deus em relação ao homem é uma ação diferente em relação a Satanás e os anjos caídos. Porque para os anjos caídos e Satanás não haverá perdão, mas Deus havia um plano de salvação para o homem caído. E então, esse plano de salvação incluía o envio de Jesus Cristo ao mundo. Porque nenhuma lei que Deus orientou Moisés a estabelecer,
nenhum ritual elaborado por Deus e transmitido a Moisés, a Arão e os seus filhos sacerdotes foram suficientes para perdoar de uma vez por todas o pecado dos homens. E então, nesse plano eterno de Deus, Deus envia seu filho. E eu estou contando essa história para minha mãe. Chega um momento que os olhos dela chegam baixa. Eu disse: está cansado, mãe? Estou cansada. Estou cansada, essa história é muito grande. Eu digo: é grande, mas é a grande história da salvação. E Deus envia Jesus. E é sobre essa história que nós vamos pensar nessa noite. Nós vamos compartilhar sobre dois aspectos. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois elementos que narram o nascimento, ou que cercam o nascimento de Jesus. Volte a atenção de vocês para o capítulo de número 1. Vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. O que diz? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, se tiver pessoas em pé aí fora, pode trazer as cadeiras brancas que estão no salão e espalhar aqui, por favor. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Porque se você observar, se você folhear sua Bíblia para o capítulo 2, você vai observar que a partir do versículo 18, anjos se revelam a um grupo de pastores. Os anjos são apresentados na Bíblia como sendo os mensageiros de Deus ao homem. Os anjos têm a missão de entregar a mensagem de Deus ao homem. Por isso que a palavra anjo em grego, ángelo, significa mensageiro. E a palavra em hebraico, malak, também significa mensageiro. Então, anjo é um mensageiro. São seres espirituais, criados por Deus, e que são fiéis como mensageiros de Deus. São fiéis mensageiros de Deus. Lógico, com exceção, e nós devemos tomar cuidado, aquela terça parte que eu acabei de falar, que são os anjos caídos, que são também chamados de demônios, mas muitos deles aparecem como anjo, e às vezes as pessoas acreditam em certas questões espirituais que necessariamente
que muitas vezes, melhor dizendo, não se trata de algo de Deus, mas se trata de um engano produzido por Satanás, que se transforma em anjo de luz. Não é? Satanás não é o ser que tem chifrinho e rabinho, não. Ele é um anjo caído, ele tem aparência angelical, mas ele é um anjo, um querubim caído, juntamente com os anjos, que foi uma terça parte. São milhares e milhares. Só para nós termos uma ideia, uma pessoa perguntou: pastor, quantos demônios caíram? Né? Quantos anjos caíram? Olha, a Bíblia nos revela a terça parte dos anjos que Deus havia criado. A terça parte de qual montante? Não sabemos, mas podemos ter uma noção. Jesus, quando expulsou os demônios de Gadareno, o Gadareno ele tinha uma legião de demônios. E uma legião, comparado à legião romana, que era a nomenclatura utilizada para aquele destacamento do exército romano, uma legião de soldados romanos equivalia de 4 a 6 mil soldados romanos. Então, naquele homem tinha cerca de 6 mil demônios. Então, imagina a quantidade de demônios que existem, não é? Circulando por aí, buscando nos fazer cair, nos fazer tropeçar. Mas não é sobre esses anjos foram infiéis e estão destinados ao lago de fogo na segunda vinda de Cristo. Mas os anjos mensageiros, aquela outra parte, o outro grupo de anjos, são fiéis a Deus. E eles foram, ao longo de toda a história bíblica, instrumentos de Deus, de anunciação do plano de Deus. Entre eles, nós podemos observar que há aqui a manifestação espiritual desses seres comunicando o plano de Deus acerca da vinda de Jesus. E esses anúncios, essa comunicação, nos ensinam algumas verdades sobre o Natal. Vamos pensar no anjo Gabriel, que é esse texto que acabamos de ler, capítulo 1 de Lucas, do versículo 26 e 38. O que o anjo Gabriel, no diálogo com Maria, nos ensina sobre o Natal? A primeira coisa que eu quero destacar é que o anjo Gabriel revelou o nome do menino. Olha aí para o versículo 31, olhe na sua Bíblia, o versículo 31 do capítulo 1 que acabamos de ler. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O anjo Gabriel, ele aparece para Maria e diz para Maria como o menino deveria ser chamado. E o nome do menino seria Jesus. A palavra Jesus, que é Yeshua em hebraico, ou Jesus em grego, significa Yahvé é a salvação. Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento. Nós podemos dizer que é o nome de Deus, Yahvé. Por óbvio que o hebraico bíblico, quando a Bíblia foi produzida pelos hebreus, por Moisés e todos os escribas daquele tempo, não existia vogais no hebraico, só consoantes. Mas com o passar dos anos, a língua, como elemento vivo, ela recebeu consoantes. Só que essa palavra Yahvé, nós pronunciamos, mas o fazemos com muito cuidado, porque os próprios judeus perderam a pronúncia desse nome. Todo judeu, quando estava fazendo a leitura, ou estava fazendo o trabalho de cópia dos textos do Antigo Testamento, quando chegava no nome Yahvé, que era um tetragrama composto por 4 letras, 4 vogais, Y, H, W e H, eles não pronunciavam o nome de Deus, porque eles se achavam indignos de pronunciar. Eles batiam na boca. Eles chegavam, quando eles estavam fazendo a leitura, eles diziam Adonai. E por causa dessa conduta, desse comportamento, de temor em pronunciar o nome de Deus, a pronúncia se perdeu.
Eu me lembro que o meu professor de hebraico, quando dava texto para nós fazermos leitura, nós íamos lendo e de repente nós cometíamos um ato falho, nós líamos Yavé, e ele dizia, literalmente, seu burro, os judeus não pronunciam essa palavra, você não sabe o significado, você não sabe a pronúncia se perdeu no tempo. Então quando a gente ia ler Yavé, a gente lia Adonai. Mas dado o uso, o costume que se criou em torno desse nome, nós chamamos de Yavé. Yavé é o nome de Deus. De qual Deus? De qualquer Deus? Não. Do Deus de Israel. Yavé é para qualificar o Deus a quem nós servimos, que traduzido para o português é Deus. Mas no contexto hebraico, Yavé era diferente de Baal e das divindades pagãs da Mesopotâmia. Yavé significa aquele que é o grande eu sou, aquele que é e subsiste eternamente, aquele que é criador e doador da vida de todas as coisas. Por isso que o nome de Jesus é Jesus, e Yavé, a nossa salvação. Esse é o significado do nome de Jesus. O anjo Gabriel revelou o nome daquele menino que nasceria. Não só isso, mas revelou que ele seria grande. Olha no versículo 32. Versículo 32, estamos lendo Lucas capítulo 1. O que diz anjo Gabriel? Este será grande. Mas não numa grandeza semelhante às grandezas que temos hoje. Né? Hoje, muitas pessoas, envaidecidas, talvez pelo conhecimento ou pelo poder financeiro, se acha grande, né? Se acha poderoso. Talvez as pessoas que possuem poder econômico, esses mega bilionários, se acham intocáveis, né? A grandeza de Cristo estava relacionada a quem Ele era, não ao que Ele tinha feito, e nem ao que Ele possuía em termos de bens. Estava relacionado a quem Ele era, o Deus encarnado, aquele que se tornou homem. O anjo Gabriel revela que Jesus seria grande em essência. Não somente, mas que Ele era o Filho de Deus, continua no versículo 32, e será chamado Filho do Altíssimo. Ele é o Filho unigênito de Deus. Anjo Gabriel revelou também que Jesus é o rei de um reino eterno. Versículo 33, o que diz o versículo 33? Olha o que o anjo Gabriel diz. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Um rei de um reino eterno. O anjo Gabriel revelou que Jesus seria fruto de um ato sobrenatural do Espírito Santo. O que diz o versículo 35? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também a este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria perguntou para o anjo Gabriel: como eu poderei ser mãe se eu nunca conheci um homem? O casamento no tempo de José e Maria, primeiro havia um contrato de compromisso, e aquele contrato de compromisso era considerado um casamento, onde a mulher agora estaria comprometida com o seu marido e era reconhecida na sociedade como marido e mulher. Mas eles ainda não tinham se coabitado, porque a cerimônia de casamento não havia acontecido. As bodas do casamento não haviam sido realizadas ainda. E então o Espírito Santo desce sobre Maria e planta em seu ventre o menino Jesus. Quando nós vamos ler livros antigos de questionamentos sobre a fé, como isso seria possível,
de alguém nascer fora o modo natural, porque é necessário a junção dos gametas, né, dos cromossomos, para gerar um embrião, e esse embrião passar pelo processo ali antes, né, do celular, mitose e meiose, para depois se transformar em um embrião e ali dar uma vida. Como é que isso acontece? Muitos anos atrás, lá, século XVIII, as pessoas questionavam isso. Com o advento da ciência, barriga de aluguel, né? O banco de sêmen. Deus tinha inventado isso há muito tempos atrás, irmãos. O Espírito Santo introduziu Jesus no ventre de Maria, de forma sobrenatural, sem a necessidade da relação natural entre homem e mulher. Isso era necessário. Por quê? Porque Paulo explica que Jesus era o segundo Adão. Adão e Eva nasceram de modo natural? Não. Adão foi feito do barro, e Deus soprou em sua narina. Adão não tinha umbigo. Deus tirou da costela de Adão, Eva, e fez o primeiro casal. Eles não nasceram de modo natural, eles foram criados de forma sobrenatural. Mas então eles desobedeceram a Deus e eles pecaram, e o pecado foi transmitindo para próximas gerações. Jesus não podia nascer de forma natural, por causa que ele receberia a natureza pecaminosa. Ele deveria nascer de forma sobrenatural. E então ele é introduzido no ventre de Maria e nasce como Adão havia sido criado, puro, santo, perfeito e com comunicação direta com Deus. Jesus nasce puro, santo e perfeito com uma missão: de não pecar, não desobedecer a Deus. Da mesma forma que Adão nasceu e foi criado com essa missão: não pecar, não desobedecer a Deus. Mas Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi contaminada. É por isso que há mentiras, enganos, mortes, doenças, deficiências, conflitos de diversas ordens, por causa que o pecado original está presente no homem. Mas Cristo foi enviado ao mundo. Lembra quando Jesus, aos 30 anos de idade, se aproxima de João Batista? João Batista está batizando no Rio Jordão, e João Batista vê Jesus se aproximando. João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tinha que nascer de forma sobrenatural, obedecer a Deus e obediência até a morte, e morte de cruz, porque através da obediência de Jesus, eu e você, pobres pecadores, receberíamos pela graça o perdão dos nossos pecados. Por isso que o anjo Gabriel diz que o menino seria fruto do poder do Espírito Santo, não nasceria de forma natural. E então esse diálogo de Maria com o anjo, a expressão de Maria, a expressão de possível incredulidade, é a expressão que está presente na mente de milhares de pessoas por todo o mundo. Maria perguntou: mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que pode isso? Essa mesma pergunta permeia a mente de milhares de pessoas. Será que Jesus mesmo nasceu de uma virgem? Será que Maria era mesmo uma virgem? Será que Jesus realmente foi real? Será que Jesus era Deus? E então o próprio anjo Gabriel explica. Olha o que nós estamos aprendendo com o anjo Gabriel. O que o anjo diz, versículo 37? Porque para Deus não haverá impossíveis. Não existe o impossível para Deus. Não existe. Então nós aprendemos com o anjo Gabriel que ele revelou o nome do menino, ele revelou que Jesus seria grande, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era rei de um reino eterno, que Jesus seria fruto do Espírito Santo, e tudo isso seria possível porque o Deus Yahvé é o Criador de todas as coisas, e para Ele não existe impossível. Não existe impossível. Olhe a Bíblia no capítulo 2,
vamos ver aqui, a partir do versículo 8, que um outro grupo de anjo, porque nós temos os querubins, os serafins, os arcanjos, nós temos o anjo Gabriel, que são anjos, seres celestiais, e existe uma hierarquia entre esses seres espirituais celestiais. Mas aqui é um outro anjo que não tem nome, pelo menos o nome dele não é mencionado pelo autor dos Evangelhos de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Olha só essa narrativa de elementos que cercaram o nascimento de Jesus. Primeiro o anjo Gabriel, agora um anjo do Senhor, que aparece a um grupo de pastores que estão pastoreando o rebanho. Um anjo do Senhor aparece para esses pastores, assim como o anjo Gabriel anuncia verdades que nos ensina. O que esses anjos nos revelaram através da mensagem que eles trouxeram aos pastores? Primeiro, esses anjos revelou que o nascimento de Jesus era uma boa nova de grande alegria para todo mundo. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O nascimento de Jesus é um nascimento de boas novas para todo o povo. É isso que revela os anjos. Não só isso, o anjo revelou aos pastores que Jesus nasceu como Salvador. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido. Olha o versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio perdoar o pecado do povo. Não só isso, o anjo também revelou que o grande Filho de Deus, Rei de um Rei eterno, o Salvador, o Cristo Messias, ele veio em humildade. Ele veio em humildade. Olha o versículo 12 do texto que estamos lendo. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os anjos revelaram que aquele que é grande, Filho de Deus, Salvador, veio em humildade, veio em simplicidade. É isso que eu aprendo com os anjos. E o que eu aprendo com o primeiro Natal? Eu ia falar sobre duas implicações. Primeiro, a mensagem trazida pelos anjos. E agora, o que eu aprendo com o primeiro Natal? Primeiro,
Assim como a mensagem dos anjos enfatizava o nascimento de Jesus, o Natal deve ser enfatizado a presença de Jesus. O Natal, nós devemos sempre enfatizar no Natal a presença de Jesus. Não o Jesus menino, mas o Jesus, o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou para nos dar vida eterna. Irmãos, hoje em dia, as pessoas não ligam mais para a presença de Jesus. Hoje, muitos natais são cercados de bebedeiras, muita comida, muita festa, muitas luzes, e nada da presença de Jesus. Muito Natal são recheados de férias. A pessoa pensa no Natal, opa, é férias. E não pensa na presença de Jesus. Mas para nós, o Natal é Jesus. É a presença de Jesus. É o presente que Deus deu para mim e para você. Sem merecimento nenhum. Sem nenhum pingo de merecimento. Foi graça. Foi o amor de Deus. Unilateral de Deus por mim. Dia do Silvio Santos. Eu lembro que ele contou que quando ele era locutor da Rádio Nacional, antes dele ir para a televisão, ele disse que um fato que aconteceu no Natal chamou muita atenção dele. Uma moça ligou para o programa dele para poder participar, e era Natal, e o Silvio Santos perguntou para ela: o que mais, moça, você queria ganhar nesse Natal? Então a moça disse para Silvio Santos: eu queria ganhar um abraço do aniversariante. E Silvio Santos retrucou dizendo assim: que aniversariante? Aí ela respondeu com uma pergunta, de forma bem calma e doce, e disse: hoje não é o aniversário de Jesus? Quantas pessoas não pensam em Jesus, mas pensam naquele bom velhinho de barbas brancas, de roupas vermelhas? Quantas pessoas estão mais preocupadas com uma mesa farta de alimento, mas os corações vazios da presença de Jesus? Entenda de uma vez por todas que Natal é Jesus presente. E não é só Jesus presente no Natal, é no tempo todo, porque para nós, Jesus, Ele é real o tempo todo, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e quando o ano é bissexto, 366. Natal é a presença de Jesus. O que devemos enfatizar no Natal? A presença de Jesus, mas também a glória de Deus. Olha o versículo de número 20. Observe o versículo de número 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores estavam lá, pastoreando o rebanho de ovelhas. Um anjo do Senhor apareceu para ele, um anjo do Senhor. Falou para eles que na cidade de Belém tinha nascido um menino, ele era Jesus, o Salvador, o Messias, e que se eles fossem lá, no endereço falado, eles iriam encontrar um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E depois se uniu a esse anjo uma milícia de anjos, e cantando, voltaram para o céu. Então um pastor olhou para o outro e disse: vamos lá. E correram para o endereço dito. Quando chegaram no endereço, encontraram José, Maria e o menino deitado na manjedoura, como o anjo havia dito. E depois deles conversarem com José e Maria, eles saem de lá. E eles fazem o quê? Eles saem dando glória a Deus. Sabe? Você entrou aqui nesse templo feito de pedra e de telhado e pintado bem organizado.
com ar-condicionado, e você está ouvindo uma mensagem sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a ênfase que devemos dar é na presença de Jesus, e daqui a pouco você vai embora. O que tu vai fazer com isso? Você vai fazer igual os pastores? Vão dar glória a Deus? Ou isso vai ser mais uma mensagem que você ouviu? Mais uma mensagem cristã que você ouviu? Irmãos, percebemos que a ênfase no Natal não é na presença de Jesus. Muitos trocaram Jesus por outras coisas. Os pastores, quando viram um menino, como confirmação da revelação de Deus, eles saíram glorificando a Deus. E eu aprendo que o encontro com o Salvador, com o encontro com a pessoa de Jesus, nos leva à glorificação de Deus. Essa é a finalidade do homem. O homem foi criado para a glória de Deus, mas o pecado rompeu essa glória. E agora Deus criou um plano para buscar o homem, para que o homem possa lhe adorar e lhe servir, porque quando fomos lançados à eternidade, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, a única coisa que vamos fazer lá de forma contínua, prazerosa e de forma eterna, é glorificar o nome de Deus, porque foi para isso que Deus nos criou, para glorificar a Deus. Você pode ser um excelente advogado, um excelente médico, um excelente empresário, um ótimo professor, você pode ser a pessoa mais inteligente que já pisou nessa terra, mas nada poderá resolver o seu problema depois da morte, se antes, em vida, você não dar glórias para Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário. Essa é a mensagem de Natal. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Nós nascemos para isso, para glorificar a Deus pelo seu amor, por sua graça, que lhe custou o sacrifício de seu Filho na cruz, para salvar nós, os pecadores. Amém? Curve sua face, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por nos revelar a sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem um plano nas nossas vidas e nós não estamos aqui por acaso. Nós nascemos com um propósito. E o homem, Senhor, isso é claro, isso está claro e latente na história da humanidade. O homem, ele busca se satisfazer com muitas coisas e termina a vida muitas vezes avaliando a vida como sendo uma vida sem sabor, uma vida sem utilidade. Por quê? Porque todos nós somos criados para glorificar o seu nome. E quando o homem não glorifica o Senhor, existe dentro dele um vazio enorme do tamanho do Senhor, que só poderá ser preenchido com a presença de Deus. Então, ó Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor preencheu esse vazio em nós, e hoje nós podemos louvar e glorificar o seu santo nome. Podemos enfatizar a presença de Jesus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, e onde quer que vamos, nós enfatizamos a presença de Jesus, porque Jesus não é só celebrado por nós, apenas no período do Natal, não. Nós celebramos Jesus todos os dias, e domingo a domingo, aqui participando do seu corpo e do seu sangue, através da ceia do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isso. E aqui, Senhor, adentrou pessoas que eu não conheço, não sei de suas lutas, de suas dificuldades, eu não sei de seus anseios, mas o Senhor o conhece. E o Senhor tem poder também para trazer a eles essa palavra e transformar suas vidas. Para mim há impossíveis, mas para o Senhor nada é impossível. Então, ó Deus, que nós aqui estamos, possamos ser achados diante do Senhor, como homens e mulheres que verdadeiramente adoram e glorificam o seu nome. Isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.